Fala pessoal, vamos dar sequência aqui ao nosso projeto do curso Programador de Dispositivos Móveis Avançado da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Eduardo Trindade, sou seu professor neste curso e nós já estamos quase finalizando aqui o nosso projeto. Hoje vamos começar a rodar o Firebase aqui no nosso projeto. Então a gente vai alterar a maneira como iniciávamos o nosso projeto. Antes a gente rodava com Expo Start, né? Agora nós vamos rodar diretamente com Expo Run Android, tá? A gente vai fazer isso porque agora a gente vai sair do Expo Go. E aí, olha só, a primeira vez que eu estou fazendo ali, ele está buildando o meu app, né? Então ele está fazendo um building ali, a gente vai aguardar esse building ser feito e o nosso app ser carregado. É um processo que demora um pouco, né? Ele vai fazer todo o build da aplicação. Terminou de buildar, né? A primeira vez que ele builda, né? Ele realmente demora muito, mas é um processo bem completo aqui. Se vocês forem acompanhando tudo que ele faz, né? Todo tipo de configuração, de extensão que ele está utilizando. E olha só, buildou com sucesso, né? A gente agora pode apertar aqui um A, por exemplo, para que ele abra diretamente no emulador do Android. Muito bem, ele acabou de abrir novamente aqui para mim, né? Então, o nosso projeto já está funcionando novamente e agora utilizando aqui por fora do Expo Go. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer é bem simples. A gente já possui a configuração com o nosso banco de dados aqui local, né? Já configurado local. O que vamos fazer então é trazer os dados que estão lá no Firebase para cá e depois também, né, criar novos dados lá através da nossa aplicação. Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo, eu estou aqui na Sign In novamente, né, voltamos lá para a nossa tela de login e aqui na Sign In eu vou fazer o seguinte, eu nem vou precisar do emulador aqui do lado agora, porque nós vamos implementar uma parte mais lógica. Nós vamos importar o ALF, tá? E esse ALF aqui, nós vamos importá-lo do React Native Firebase ALF, tá? Beleza. Então nós importamos o ALF de lá. Agora que eu tenho o ALF importado, o que eu vou fazer? O meu handle sign in, né? Eu tinha colocado aqui, ó, o isLoading para quando estiver carregando e o handle sign in, que é a função. A minha função vai ativar então esse loading. A partir de agora eu já vou reduzir aqui um pouco. Então aqui eu vou ter um isLoading e eu não vou mais navegar para a home. Por que eu não vou navegar para a home? Porque eu vou buscar aquele usuário que eu cadastrei no Firebase e vou setá-lo aqui na minha aplicação, né? Então, para poder estar fazendo isso, a gente vai primeiro aqui verificar, né, se a autenticação foi feita com sucesso. Se ela for feita, lá nas rotas a gente seta o usuário. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu verifiquei, deixa eu só ver aqui, onde que eu fiz aqui, o e-mail está aqui, ok, né? Nós não fizemos ainda o estado. Então nós vamos ter que criar os estados do e-mail, né? Então a gente vai vir aqui no sign in, não vou precisar do navigation, const e-mail, set e-mail, use state, né? Vai ser uma string vazia, const password, set password.
use state, uma string vazia. Tá? Então aqui agora, no meu campo, aqui no meu input do e-mail, né, eu vou ter que ter o onChangeText aqui, onChangeText, e eu vou atualizar o campo e-mail, tá? E aqui embaixo, no campo senha, a mesma coisa. Eu vou atualizar aqui o password. Bom, já tenho meus dois estados aqui atualizados, então na handle sign-in aqui eu vou fazer o seguinte, né? A primeira verificação que a gente vai fazer é se o e-mail e a senha foram preenchidos. Só que eu não vou fazer essa verificação separada para não mostrar para o usuário aquilo que ele está preenchendo errado, né? Então eu vou falar o seguinte, se ele não preencheu nem e-mail, nem password, né, eu vou retornar aqui para ele um alert do React Native, .alert, né, e vai ser o que? Um erro. Eu vou falar com ele erro, preencha, né, todos os campos. Agora, se o meu usuário tiver preenchido o e-mail, né, ele preencheu qualquer e-mail lá, não sei nem se está certo, mas ele deixou em branco o campo da senha, eu vou retornar para ele um alert de erro, falando com ele o seguinte, né, informe a senha. Pode ser também que o usuário não tenha preenchido o e-mail, tenha pulado esse campo e tenha preenchido uma senha qualquer, tá? Eu vou falar com ele, informe o e-mail. Isso aqui, né, como já vai retornar, ele nem vai chegar a carregar aqui o load, né? Se eu não tiver preenchido nada, ó. Preencha todos os campos, preenche um A aqui e entrar, informe a senha, né? Vou apagar o e-mail e vou pôr a senha aqui qualquer. E vou entrar, informe o e-mail, tá? Para quem quiser algum desafio, tem um componente de Toast Notification lá no Native Base, tá? Que dá para você estar utilizando aqui, se quiser fazer algo mais completo. Bom, pessoal, se eu conseguir preencher e-mail e senha, né, e eu comecei a carregar aqui o isLoading, agora a gente vai chamar o auth lá do Firebase, né? E esse auth ele vai ter um método. E esse método dele é o que a gente vai usar é o sign-in qual? Olha que fácil, pessoal. Sign-in com e-mail e password, né? Foi esse que a gente criou lá, passando e-mail e password. Muito tranquilo, né? E aí, caso eu tenha um erro, né, desse retorno aqui, eu vou dar um console, .log nesse erro, né? Aqui só um minuto, isso, né? Eu vou ter aqui um console.log nesse erro. E uma outra coisa que eu posso estar fazendo aqui é o quê? De qualquer maneira, se deu algum erro, eu vou dar um set is loading false, né? Eu vou parar de ficar rodando ali no botão, porque ele também desativa o botão entrar, né? E outra coisa que a gente tem aqui, o erro que o Firebase retorna, ele retorna para a gente um erro. Então, olha só, console.log, eu vou dar um console aqui em code e eu quero ver o error.code, tá? Que tipo de erro que a gente vai tentar simular aqui? Eu vou fazer o seguinte, antes eu preciso encerrar, né, essa função aqui, eu tenho que fechar aqui então, isso, pronto. O que eu vou fazer? Vamos imaginar que eu estou tentando logar, mas eu vou errar, né, o meu e-mail. Então, por exemplo, eu vou pôr aqui Eduardo, né, que não é o e-mail, e na senha eu vou pôr a senha correta, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
tá? E agora, deixa eu só abrir aqui o meu terminal, porque eu pedi um console, né? Então eu preciso ver esse console. Esse console vai aparecer aqui. E eu vou mandar entrar. Olha, gerou o loading e já retornou. Olha o code, que bacana. Auth inválido e-mail. Então ele já me retornou aqui que eu estou com um e-mail inválido. Esse e-mail inválido, gente, não quer dizer que o e-mail está digitado e não foi encontrado lá. É o formato mesmo do e-mail. Vou digitar aqui o arroba, né? E eu vou pôr aqui, por exemplo, gmail.com. Lembrando que lá eu fiz email.com, né? Então agora eu vou tentar entrar novamente, ó. User not found. Quer dizer que o formato do e-mail está certo, mas não encontrou o usuário. Outra coisa que eu posso fazer, né? Eu vou apagar aqui agora e-mail. O emulador está dando esse alerta às vezes. Ó, email.com. E a senha, eu não vou pôr a senha certa, eu vou pôr a senha 123 e vou tentar entrar. Wrong password. Então, mais um código aqui, né? Então, a gente viu que tem vários códigos que a gente pode estar trabalhando. E aí eu vou criar aqui o quê? Algumas condições, né? Eu posso falar, por exemplo, né, se o error.code, né, for igual a auth barra inválido e-mail, que é aquele que o formato de e-mail não está correto. Eu vou retornar aqui um alert, né, falando que é um erro, e vou falar assim, ó, e-mail inválido, tá? Vou dar um ponto e vírgula aqui e vou copiar esse if. Olha só, posso fazer uma outra verificação. Eu posso verificar agora se o password foi errado. Só que eu não vou falar para o usuário que a senha está errada, né? Que ele acertou o e-mail. Eu vou falar o quê? E-mail ou senha inválido. Entenderam? E aqui eu posso fazer a mesma coisa, né? Um auth e eu vou falar o quê? User not found. Né? Então eu vou ter aqui um user not found. Quando o usuário não foi encontrado, eu vou falar a mesma coisa, e-mail ou senha inválido. É inválida, né? Porque aí, tanto faz ele errar a senha quanto errar o e-mail, a mensagem vai ser a mesma. Né? Eu poderia ter feito isso aqui no mesmo if, mas eu fiz separado apenas para a gente resolver por etapa. No fim das contas, ainda dentro do catch error que eu estou aqui, né, eu vou retornar o que? Alert.alert, né, erro, caso não tenha sido nenhum erro desses. Ocorreu um erro ao fazer login. Tá? Se eu não tiver caído em nenhum desses erros aqui, for um erro não tratado, eu retorno para o usuário. Bom, aqui agora a gente tem, né, a nossa tela de sign-in pronta. Eu já estou com a minha tela aqui fazendo o login. Eu ainda não autentiquei, porque a gente vai lidar lá nas rotas agora, a gente vai mexer nas rotas. E o que eu vou fazer nas rotas, né? Quando a gente criou a lógica de rotas aqui no index, eu disse que se eu não tivesse usuário, né, eu ficaria preso aqui no sign-in, mas se eu tivesse, eu iria para app routes. Então, o que a gente pode estar fazendo? A gente vai criar uma lógica aqui agora. Primeiro eu vou importar o auth, né? Eu vou ter que importar aqui o auth, que é do Firebase. Só que além do auth, eu vou importar o Firebase auth types. Tá? E eles são do mesmo lugar, que é do Firebase auth. Bom, gente, agora eu vou criar o meu usuário aqui nas rotas, né? Eu não vou precisar desse navigation, tá? Ref. E eu vou criar aqui assim, ó, const, eu já tenho, né? O loading e o user. Só que o meu user agora não vai ser mais um estado falso. O meu user, ele vai ter um tipo, né? O tipo dele é o Firebase auth types que eu importei, certo?
e eu tenho o tipo definido, Firebase Auth Types, e ponto, né? Eu tenho que pôr um ponto aqui, user, né? Porque eu tenho aqui um usuário. E aqui dentro ele vai ser vazio. Então agora, né, eu tenho um estado aqui que é o meu Firebase Auth Types User. Então se eu tiver um usuário, né, eu vou setar o meu usuário ali com os dados dele e vou garantir que foi logado. E aí, olha que legal, a gente vai criar um User Effect aqui, né, porque eu vou ficar ouvindo a minha aplicação para quando eu estiver logado. E quando a gente quer fazer isso, né, a gente cria o que a gente chama de subscriber. Então eu vou criar um subscriber aqui, tá? Que vai ouvir essa autenticação. Então ele vai ficar aguardando. E aí, olha que bacana. On auth state changed, né? Então quando o estado aqui de autenticação da minha aplicação mudar, eu vou ter o quê? Uma response, né? E se eu vou ter uma response, isso significa que dentro dessa response está o meu usuário, né? O Eduardo que eu cadastrei lá no Firebase. Então eu vou setar o usuário com essa response, tá? A gente pode até dar um console aqui para a gente poder ver quando eu autenticar como é que vai ser. Pronto. E aí eu vou falar aqui que o set loading é falso, porque por padrão aqui ele começa com o set loading true, né? Só que a gente não está usando esse loading, mas a gente vai usá-lo agora, porque eu vou falar se estiver carregando, né? Eu vou retornar aquele componente que eu criei de loading. Vamos precisar importá-lo lá em cima. Esse use navigation container ref, acho que eu importei ele sem querer, não tem necessidade dele aqui. E aqui, ó, componentes, tá, o loading já está aqui. Então perfeito, né? Se estiver carregando, então olha só, né? Ele até perguntou se eu quero salvar aqui o password. Não agora. Então vamos lá tentar? Vamos colocar aqui eduardo@email.com. E a senha que eu criei lá foi a 123456, tá? Vou dar um OK aqui. Vamos abrir o terminal para a gente poder acompanhar o console que vai vir, tá? Por enquanto aqui response null e entrar. Olha só, girou, estamos logados, né? Posso até salvar aqui se eu quiser, mas eu não quero salvar. E olha que bacana, pessoal, né? Eu não tive erro, né? Eu tive aqui uma response, que é um objeto, onde eu tenho o e-mail, eu tenho um e-mail verificado falso, a gente ainda pode tratar isso se quiser. Eu tenho uma condição que o meu usuário pode ser anônimo ou não. Olha só, phone number, então dá para atualizar muita coisa lá nesse usuário, tá? E aqui, quem que é o provider ID? É o Firebase, né? E tem até o UID aqui do meu usuário. Mas aqui eu tenho o e-mail dele, que era o que eu queria, né? Que é o eduardo@email.com. Então, nesse momento, eu estou o quê? Autenticado, né? Eu acabei de fazer a minha autenticação aqui na aplicação. Na próxima aula, a gente vai fazer o logout e depois o cadastro de um livro na aplicação.